estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a ética humanista. Vamos entender a retomada do pressuposto racional para a determinação das nossas ações e condutas. O objetivo da aula de hoje é, então, compreender o contexto de formação do pensamento humanista e, além disso, identificar as principais características da ética humanista. Vamos lá? Quero começar aqui propondo uma reflexão. Os humanistas rejeitavam a moral do período medieval e chamaram esta época de Idade das Trevas, enquanto eles representavam o chamado Renascimento. Você sabe qual é a influência do humanismo nas leis e na forma de pensar da atualidade? Já pensou sobre a importância do humanismo em sua vida? E aí, qual é a importância de colocar o homem como centro de todas as coisas? Os humanistas fizeram isso. Então, há nesse humanismo uma retomada da ideia de que as nossas escolhas, de que as nossas ações têm como pressuposto a nossa capacidade racional. A ética é uma reflexão consciente sobre os problemas morais, tais como o que é certo e errado, justo e injusto, bom ou mal, sobre a liberdade, a virtude e os fundamentos da moral. Você costuma refletir antes de fazer as suas escolhas? Para você, o que é determinante neste processo? Então, quando você tem uma situação difícil ali, uma polêmica, um dilema moral, e você precisa decidir entre o que fazer, como é que você toma essa decisão? E aqui a gente já consegue perceber uma passagem importante do período medieval para o Renascimento. A ética cristã propõe que o princípio das nossas condutas deve ser um princípio religioso, a ideia de salvação da alma. Então, a necessidade da fé como orientadora das nossas condutas. Já o humanismo propõe que o princípio das nossas condutas é um princípio racional. Logo, as ações humanas se dão a partir dessa capacidade aqui, que é só nossa, que é a capacidade do pensamento e de refletir conscientemente sobre como nós devemos agir. A gente tem então uma passagem entre a postura teocentrista e antropocentrista do mundo, né? O teocentrismo representando Deus, Teo, como o centro do universo, o criador de todas as coisas, inclusive como uma boa orientação para as nossas condutas, e o antropocentrismo com a ideia de que é o homem o centro de todas as coisas, a razão humana como fundamental para o processo do conhecimento e também para o processo da determinação das nossas ações. Então, quando eu vou agir, primeiro eu preciso pensar, não preciso recorrer aos argumentos religiosos, ler as escrituras sagradas, mas eu preciso pensar sobre a melhor forma de agir. O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, tornou-se símbolo do humanismo, por representar o antropocentrismo, o equilíbrio e a harmonia das proporções. Se a gente reparar bem, quando esse homem está com os braços erguidos, isso coloca uma referência ao divino. E quando está com os braços em equilíbrio, essa referência é a partir da razão humana. Então, olha aí uma imagem muito bacana que representa o antropocentrismo tão importante para o humanismo nascente ali a partir do renascimento cultural. Vejam aqui também mais uma obra que retrata isso, a criação do homem. É um detalhe, essa imagem
do afresco de Michelangelo, que está na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, uma obra maravilhosa que representa o teocentrismo. Porém, essa obra foi feita no período do Renascimento e por isso mesmo ela apresenta também características do humanismo. Reparando bem, olhem esse movimento aqui, olha o que essa imagem representa. O cérebro humano, tá? Então, o cérebro humano, a consciência humana, a capacidade racional do homem como centro de todas as coisas. É o homem, inclusive, que criou a ideia de Deus. E para os humanistas, já que o homem criou essa ideia, então ele não pode se submeter às vontades dos dogmas divinos, mas, pelo contrário, ele é que deve propor as leis, propor as regras de conduta, as formas de agir. Vamos pensar aqui nesse esquema que representa o que foi, então, a ética humanista. A ética humanista ganha força a partir do século XIV. Há, claro, diferentes momentos da ética humanista e até os nossos dias essa ética proposta ali a partir do século XIV exerce uma influência muito forte. O início da modernidade, então é o momento em que há um deslocamento, né, entre os dogmas, uma rejeição aos dogmas propostos pela igreja e uma valorização do antropos, o homem no centro de todas as coisas, a valorização da ciência e também a valorização do conhecimento humano. Importante lembrar aí que a ciência moderna representa isso. A ciência moderna representa a capacidade do homem de, a partir de métodos científicos, chegar num conhecimento mais seguro sobre o mundo, não necessitando mais dos dogmas, das crenças religiosas. E o conhecimento humano, então, parte apenas desse princípio racional, logo, a ética humanista está relacionada com este princípio. Vamos aqui para uma atividade para tentar pensar um pouco mais sobre essa passagem aí tão importante do teocentrismo para o antropocentrismo no período do Renascimento cultural e a ética humanista. Que obra-prima é o ser humano? Como é nobre em sua razão? Que capacidade infinita? Como é preciso e bem feito em forma e movimento? Um anjo na ação, um Deus no entendimento, paradigma dos animais, maravilha do mundo. Esse é um texto, um trechinho do texto de Hamlet, de Shakespeare, e a questão é o seguinte: a partir do texto citado, podemos destacar que aspectos do renascimento cultural ocorrido na passagem da Idade Média para a Idade Moderna? Qual aspecto está sendo defendido aí? Pensem um pouco e daqui a pouco nós voltamos já com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar sobre esse texto aí do Hamlet tão importante na literatura e quais são os aspectos do renascimento cultural que esse trecho nos aponta? Vejam só, então, a nossa sugestão de resposta. Alguns aspectos podem ser destacados no texto de Shakespeare como representativos do chamado renascimento cultural. São eles: o engrandecimento do ser humano, que obra-prima é o ser humano, diz lá no texto. A valorização da razão, como é nobre em sua razão. E o antropocentrismo, o homem é um Deus no entendimento. Então, essa centralidade na figura do homem, o antropocentrismo é justamente isso. E essa é a diferença com o teocentrismo. Não é mais Deus como centro de todas as coisas, mas o próprio homem como um Deus no entendimento, um Deus na sua capacidade de conhecer o mundo e de entender a necessidade de uma reflexão, inclusive sobre as nossas condutas. É o que propõe a ética humanista. Seguindo aqui, então, a ética humanista predomina, predomina a confiança nos métodos científicos, com experimentos e fatores empíricos. Os humanistas buscavam respostas na razão e na ciência, questionando os dogmas da Igreja e as explicações baseadas unicamente na fé, no argumento religioso. Neste sentido, o fundamento das condutas humanas deixa de ser religioso, a salvação da alma, e volta a ser racional, como na ética grega. Precisamos nos lembrar que na ética grega, essa ideia de que pela razão humana nós temos a capacidade de compreender como devemos agir no mundo, agora, no renascimento cultural, esse pressuposto é retomado. Então, mais uma vez, defende-se a capacidade racional do ser humano como uma boa orientação para as nossas condutas e não mais os dogmas religiosos. Algumas características importantes aí da ética humanista. A ética humanista é uma ética antropocêntrica, ou seja, o homem como centro de tudo. É uma ética fundada na razão, na racionalidade humana, nessa nossa capacidade única de compreender o mundo, de dar sentido para o mundo, de pensar as nossas ações e o reflexo das nossas ações diante do mundo. A concentração na autonomia do ser humano, então nós não mais necessitando de uma autoridade externa que nos diz exatamente como agir, mas por autonomia eu posso entender qual ação que eu devo realizar, de que forma que eu devo me comportar. A retomada do racionalismo ético presente na antiguidade grega, é por isso que nós temos ali a escola de Atenas representando isso, essa imagem que retrata a academia de Platão, um centro de conhecimento muito importante na Grécia Antiga, e como figuras centrais, Platão apontando para cima, Aristóteles apontando para baixo. Então, essa necessidade da razão humana estar no centro do conhecimento. A imagem do homem vitruviano, mais uma atividade para a gente pensar, é uma representação elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci. Exprime o antropocentrismo. Escreva um texto explicando por que essa obra de arte tornou-se símbolo do humanismo. Falamos um pouco sobre isso e agora eu quero que vocês registrem aí no caderno, anotem aquilo que entenderam e por que essa imagem do homem vitruviano pode ser relacionada com o humanismo e as características da ética humanista. Até daqui a pouco!
E aí, pessoal, conseguiram responder? Tranquilo, né? Essa obra ela é muito importante para o humanismo, justamente porque ela ressalta essas proporções humanas, a ideia de equilíbrio. Então, o homem, quando com os braços retos, ele representa esse equilíbrio humano, e os braços erguidos, essa figura da divindade. Então, o homem representando tudo isso, o homem como central para o seu conhecimento. Vamos ver aqui uma possibilidade de resposta. O desenho de Da Vinci está intimamente relacionado com a filosofia humanista e o conceito de antropocentrismo, fundamentais no período do Renascimento cultural. Ele ressalta a perfeição e a beleza das proporções humanas, geometricamente calculadas. A valorização do ser humano, característica essencial do humanismo, é enfatizada por Da Vinci. Então, o homem como central, valorizado no seu processo de conhecer e não mais os dogmas ou o argumento religioso aí como central para o processo do conhecimento. Um exemplo do pensamento humanista está na obra Discurso sobre a Dignidade do Homem, esse livro que vocês estão vendo aqui ao lado, de Giovanni Pico della Mirandola. Nele, o pensador defende a liberdade humana como fundamento da própria autoconstrução. Liberdade está relacionada à ideia de autonomia. Autos significa si mesmo e nomo significa normas, regras, né? Então, quando nós falamos em autonomia, nós estamos falando sobre a capacidade do homem de se dar as suas próprias leis, as suas próprias regras. E esse pensador italiano está defendendo justamente essa autonomia humana aí no discurso sobre a dignidade do homem. Assim, o ser humano pode ser juiz ou artesão de sua própria vida, constituindo-se na obra que decidiu ser. Nessa autoconstrução, o homem pode tanto degenerar em ser bestial, como ascender a realidades sublimes, ou seja, desenvolver as virtudes ou não desenvolvê-las depende unicamente do homem. Ele pode tanto ser bestial como partir, criar realidades sublimes. Essa autoconstrução depende da sua liberdade e da sua autonomia em agir. O pensador contemporâneo Erich Fromm também defende a ética humanista. Vejam como o humanismo tem reflexos até os nossos dias. Esse é um pensador muito atual e o humanismo está presente nas suas teorias, nas suas ideias, cujos valores fundam-se na autoridade da razão humana. Para Fromm, a vida é em si mesmo uma arte e a ética humanista é a ciência aplicada da arte de viver. Ética é a escolha real do homem entre uma vida boa e uma vida má. Então, essa é uma ideia central e pensamento de Erich Fromm, tá? Nós é que vamos escolher como agir. E quando nós não sabemos fazer isso, aí sim nós vamos precisar da heteronomia, do argumento de uma autoridade me dizendo exatamente como agir. Vamos agora então para a nossa revisão. Refletimos hoje sobre a ética humanista e como a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo influenciou no desenvolvimento do humanismo como movimento filosófico. Entendemos também que desde o Renascimento cultural até o período contemporâneo, a ética humanista vem sendo defendida como fundamento das condutas humanas baseadas na liberdade e na autoridade racional, pressupostos importantes do humanismo: liberdade e autoridade da razão do homem, centralidade do homem no processo do conhecimento e na determinação das suas ações. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!